Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Começa agora mais um Ponto de Vista, local para as mais diferentes opiniões sobre os mais diversos assuntos. Neste programa, vamos falar sobre cultura. Participando hoje conosco, Juliana Souza, ela que é ativista cultural e também produtora. Também conosco o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Tiago Garcia. Bem-vindos à TV Câmara, bem-vindos ao Ponto de Vista. Obrigada, Márcio. Tiagão. Muito obrigado pelo convite, Márcio. Bom, cultura, né? Vamos falar um pouquinho de cultura nesses 45 minutos do Ponto de Vista, né? Começar pelo Conselho Municipal de Cultura, que há um tempo atrás havia uma questão de estava estabelecido, não estava estabelecido, havia uma mudança, não havia uma mudança, normalizado e eleitos conselheiros, e o Conselho agora em toda atividade. Historicamente, o Conselho que trata da questão cultural na cidade, ele se chamava Conselho Municipal de Cultura, né? Só que houve toda uma tratativa a nível nacional mesmo, que foi a criação de um sistema nacional de cultura, né? E isso provocou uma série de requisitos, né, para essa questão cultural a nível de país. E então foi que aqui na cidade, a Juliana acho que acompanhou melhor esse processo, se não me engano, acho que a partir de 2013, 2014, começou um processo para se alterar a lei do Conselho, né? E ele foi renomeado como Conselho Municipal de Política Cultural, né? E ele foi totalmente repaginado no âmbito do próprio Sistema Nacional de Cultura, né? Hoje a lei do Conselho ela segue os preceitos que estão regidos ali por esse Sistema Nacional, né? E a primeira gestão, já com essa nova roupagem, é essa agora em que eu estou presidente. Foi uma mudança de nomenclatura e em relação também à representatividade, as cadeiras do Conselho, como é que foi? Houve alguma alteração também? Houveram alterações, mas elas não foram tão significativas, né? O que houve foi um remanejamento de alguns segmentos, né? Alguns outros foram renomeados, né? Em síntese, a estrutura do Conselho é a mesma, né? O que mudou de fato é o objeto dele, né? A condição de funcionamento dele, né? Antigamente ele era um conselho consultivo, né? Acho que a mudança mais significativa está aí. Ele era consultivo, a partir de agora ele é consultivo e deliberativo também. Ou seja, as contas passam pelo Conselho, também, contas e projetos. As coisas estão caminhando para isso, né? Porque dentro desse arranjo é preciso implementar um plano municipal de cultura, né? Então, assim, dentro desse prospecto nacional, né, cada município e cada estado precisa formar o seu sistema municipal ou estadual de cultura e o seu plano municipal ou estadual de cultura. E é com base nesse plano, né, nada mais é do que o estabelecimento de algumas metas a curto, médio e longo prazo. É feito cascata, o governo federal estabelece, o estadual estabelece e combina no município. Exatamente. Inclusive, e aí vem o Conselho. Exato. Inclusive, para você pleitear a verba no âmbito nacional, você precisa ter esse sistema e esse plano constituído, né? As coisas elas estão num patamar ainda de implementação a nível de país. Embrionário? Né? Eu não diria que é embrionário, porque esse processo ele já começou há alguns anos, né? Ele está exatamente em trânsito, né? Ao final disso tudo, né, as coisas elas vão começar a funcionar. A bem da verdade, o intuito principal é fazer com que as metas sejam estabelecidas para que não haja essa ruptura a cada mudança de governo. Então, na verdade, a intenção, quando se deu essa conotação ao Conselho, essa nova expertise, é de definir as políticas de Estado. Exato. Ou seja, muda-se o governo, mas a política de Estado permanece. Ela permanece. Aquelas diretrizes vão permanecer. Aquilo tem que ser realizado, definido pelo Conselho de Cultura. O Conselho, na verdade, ele é o guardião dessas políticas, né? Ele é deliberativo nesse sentido. Mas né? o Conselho não aponta as diretrizes? Ele aponta dentro do plano.
né? E se há alguma ação que diverge do plano, o Conselho tem autonomia para... Digamos que nós estamos num período de eleição municipal e é eleito um outro prefeito. O que acontece com as diretrizes anteriores? Elas são mantidas ou, na verdade, há uma apresentação de um novo plano dentro da cultura? Na verdade, esse plano ele precisa traçar metas de curto, médio e longo prazo, né? Então, assim, as de longo prazo, elas são determinadas ali como um parâmetro de 10 anos, né? Então, o que acontece? Mudou o governo, mas como esse plano ele é aprovado, ele é uma lei, ele precisa ser cumprido. Sim, então mantém-se o plano. Ele pode agregar algo, mas não eliminar alguma coisa que tenha sido feita. Até porque esse plano ele é discutido, nós estamos no processo aqui, ele foi discutido com a sociedade, né? Ele passou pelo Conselho, o Conselho está fechando esse plano agora e ele está sendo enviado para o Executivo, né? Para que... Vem para a Casa de Leis. Posteriormente ele vem para cá. Então, como ele é um plano que ele é discutido amplamente, né? Ele envolve a própria instância do Conselho, o próprio poder público, a comunidade em si, né? Então, a partir disso se estabelece essas metas e essas metas elas precisam ser cumpridas. Como foi a classe artística se inteirar dessa questão burocrática, legalista, que é o Conselho, né? Da legalidade das ações e toda essa métrica? Como é para o artista se adaptar a isto, a esta questão bem formatada, né? Algo que não tem muito escape. Está ali o projeto, tem que exercer determinadas regras, normas e tem que tem um objetivo. Como é que é para o pessoal da cultura, do qual é formado o Conselho, se adaptar numa situação como essa? Bem da verdade, né, como a gente está comentando aqui, é a primeira gestão nesse formato, então a gente ainda está tateando muita coisa. Inclusive, nós estamos pensando em como fazer com que os artistas se acostumem com essa questão, né? Isso a nível até de Brasil, o artista, ele não vou dizer só o artista, mas o trabalhador brasileiro em si, né? Ele é muito focado na condição profissional dele, ele gosta, ele faz o que ele sabe fazer, né? O ofício dele. Mas nesse contexto globalizado que a gente está entrando, onde as pessoas elas começam a precisar entender além do ofício dele, né? Entender o entorno daquele tudo ofício. Que compõe aquele ofício. Exato. Então aqui em Cubatão não é diferente, né? Muitos dos artistas eles não compreendem ainda essa realidade. E a gente tem pensado em maneiras de começar a apropriar, né, esses artistas acerca dessa nova realidade que está começando a ser implementada, né? É bem o caso mesmo até do trabalhador da indústria mesmo, né? Conhecida as leis, conhecida a forma, exato, os direitos, as obrigações, de como alcançar A ou B. Como as coisas estão mudando, né? Essa nova lei trabalhista, né? Então, assim, hoje em dia e daqui para frente, não basta mais apenas você simplesmente saber fazer o que você faz diariamente para conseguir agregar. Você precisa dominar também o entorno daquilo que você faz para que você não fique vendido lá na frente. Né? Leandro, você faz parte do Conselho? Faço. Sou suplente Você participou da composição anterior a esse? Sim. Eu fui 4 anos conselheira no Concult, que era o Conselho Municipal de Cultura, e quando teve essa repaginação da atuação do Conselho por conta do Sistema Nacional, a gente trabalhou nessa construção diretamente, né, junto com uma equipe na Secretaria de Cultura, mas a mudança ela é real nesse propósito, de entender como você implementa as políticas, como você faz com que elas sejam de Estado e atravessem um caminho, né, de perpetuação e de renovação, porque de 4 em 4 anos você precisa renovar, trazer a sociedade para discutir novamente, olha, essas metas estão atendendo o que vocês esperam? Não, a gente tem o poder de alterar, né, essa proposta do plano, mas ele é regularmente cuidado, mas não deixa de ser uma instituição, né? Ele precisa ter esse cuidado de interlocução com a sociedade diuturnamente, né? Mas
períodos, até porque na história, né, a gente tem essas mudanças, a gente precisa fazer as alterações, as adequações, até porque a gente espera que metas sejam vencidas. Então, se você colocou uma meta X, de, olha, eu quero 25% de aumento nas vagas para cursos de formação cultural. Se daqui a 4 anos eu cumpro essa meta, qual o próximo passo? Né? Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar em avançar sempre. Então, o conselho, como o Tiago falou, está nesse lugar de descobrir como é essa atenção que se deve ter às novas dinâmicas da Política Nacional de Cultura e como a gente também instrumentalizar os artistas para isso, para que eles possam saber lidar com essas ferramentas, né? Hoje em dia, grande parte do patrocínio dos espetáculos é feita com lei de incentivo. Então, como eu faço com que o meu projeto, que antes eu passava ali no comércio do vizinho, eu vinha na prefeitura, pedia um apoio para o prefeito, para o secretário da Cultura, como que eu mudo isso? Né? Principalmente hoje, que existe essa necessidade extrema da questão da transparência, que é real e tem que ser. Né? Então, como eu garanto a lisura nos processos de decisão e de acesso ao recurso público? Como eu exijo depois a prestação de contas disso? Então, esses instrumentos, o sistema ele nasce nesse lugar de tentar assegurar a política nacional e os instrumentos de gestão e de democratização do acesso. Quando a gente fala desse âmbito municipal, eu devo entender que na esfera estadual e federal as coisas já estão resolvidas. Também tem esse lugar. Hoje a gente tem um ministério que foi uma luta de se manter, né? O ministério ele seria extinto e foi uma luta dos artistas em todo o país, uma comoção na manutenção do ministério. Mas houve 3 mudanças de ministro dentro desse pequeno curto tempo, né? Em que o governo novo está instalado. Então, como você entende a política nacional, né? Confiança. E assim, independente da questão política nacional, os ministros que assumiram a pasta procuraram manter, né? Entenderam que o sistema é algo que, a modelo do SUS e do SUAS, consegue ter uma transversalidade de garantir o acesso e a democratização. Aí, nesse lugar, existe esse momento de revisão, né? O Conselho Nacional teve um momento também que ficou numa vacância, foi feita uma grande mobilização no país para que fossem eleitos novos conselheiros. Eu acompanhei um pouco dessa dinâmica de 2013 para cá, fui à Conferência Nacional, então você tem uma noção macro de como é. Eu falei, nossa, eu estou achando que na minha cidade tem um problema ali muito pontual, e não é. Todo o país discute e tem as diversas diferenças. Você vai discutir uma política para minorias, né? Então você tem os quilombolas, os indígenas, os ciganos, e todos querem ser contemplados. Mas quando você fala em cultura tradicional, está todo mundo lá dentro. Está todo mundo participando. E como você mas para você fazer com que o político que não tem, que não acessou o direito cultural, que não entende cultura como direito humano do cidadão, como que você... Aí eu tenho que colocar lá na lei, ciganos, quilombolas, indígenas, para ficar bem claro que eu tenho esses direitos e que eu preciso assegurar esses direitos. O que não deveria, né? O que não deveria, né? Mas eu acho que o país anda nessa busca, né, de tentar deixar muito, muito claro os objetivos que quer. Né? Então, um artista hoje, a gente vê a discussão que está sendo na questão de se manter o DRT. Que é uma exigência, né, de ter-se um registro como qualificação. E, de repente, você está vendo o Congresso Nacional, o Supremo discutindo se vai manter ou não isso. Quer dizer, uma conquista de anos que foi feita, agora está sendo colocada em xeque. Então, a gente tem que estar sempre alerta a esse tipo de discussão. O artista ele não pode, por essência, nós já somos... Ela vai acontecer nos núcleos municipais? O que? DRT já estão sendo discutidos? Não, os municípios têm essa autonomia, os artistas têm essa autonomia de discussão. O que acontece é que existem movimentos muito fortes e muito organizados que vão discutir afinco isso, né? A gente aqui no estado de São Paulo é o SATED,
que é o Sindicato dos Artistas, que tem promovido reuniões para tentar mobilizar a classe artística para que seja mantido a regulamentação. Porque assim, se a legislação precisa de atualização é uma coisa, mas dizer que a profissão do artista não é legal, ou que ela não precisa ser reconhecida, ter um registro, é preocupante. É né? Se você trabalha e é remunerado por aquilo, é uma condição, né? E é bem nesse lugar, qual que é a relação patronal que você tem, né? Poxa, se eu sou artista e eu trabalho, eu sei que eu tenho coisas a cumprir quanto artista, né? Quanto empregado, quanto fornecedor de trabalho. E o cara que me contratou também tem essa relação comigo, de respeito, de recolhimento das taxas, dos impostos. Eu sou uma microempresa. É. Nós estamos aqui com o Thiago Garcia e Juliana Souza. Vamos a um rápido intervalo, ponto de vista, volta já. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Ponto de Vista, falando sobre cultura, recebendo Juliana Souza, ela que é integrante do Conselho Municipal de Política Cultural e também ativista da área de cultura, e também o nosso presidente do Conselho, Thiago Garcia. Falamos sobre a composição do Conselho, o que existe nas esferas estaduais e federais, e agora vamos falar sobre projeto. Porque o artista hoje é um artista que, como foi dito anteriormente, tem que observar tudo à sua volta. Ele acaba se tornando também produtor, e um projeto, Sim. Como captar recurso, afinal de contas, montar um espetáculo, seja ele qual for, requer disposição e dinheiro. E ninguém vive de brisa. As pessoas têm necessidades e precisam ser alcançadas. Como é que é essa nova dinâmica para o artista? Começar tudo isso? Acho que primeiro é essa questão de se especializar, né? Alguém, em algum momento, vai se descobrir o produtor. Eu até tenho a liberdade de citar o Lorimar, porque o Lorimar é, acho que, o maior símbolo na cidade de uma pessoa que é ator, que sempre procurou produzir seus trabalhos para ser ator, né? E aprendeu a produzir e a produzir muito bem. Tanto que conquistou hoje todo o legado que o Teatro do Caos trouxe à cidade. Eu falo com muito carinho do Caos porque comecei minha trajetória artística lá. E aí você tem que reconhecer esses instrumentos, né? Hoje a questão do advento das leis de incentivo, elas facilitam o trabalho para a empresa, porque diretamente o que ela pagaria para o governo, ela repassa e indica para um projeto cultural. Então, a responsabilidade social ali fica empregada. E o artista também tem esse mesmo lugar da responsabilidade, porque ele vai propor o seu projeto pensando nesse alcance. Não é só a sua vontade criadora de ter uma obra, né? Como essa obra vai impactar na sociedade? Onde eu vou levar essa obra? Então, dentro desse processo da produção, tem toda a questão primordial que é o planejamento. Qual é o meu projeto? O que eu quero fazer? Para quem que eu quero fazer? Quais são os objetivos e por que eu quero fazer esse projeto? Não é simplesmente o roteiro, não? Não, nasce dessa primeira ideia. Eu vou montar um espetáculo de teatro. Que espetáculo? Qual é o autor? Né? Qual o tema? Para quem é direcionado esse tema? Por que eu quero falar desse texto agora? Né? Para quem eu vou direcionar essa produção? E aí, é claro, dentro de uma cidade como Cubatão, que mesmo num processo de crise que, né, outros municípios vivem, tem um polo muito forte, a gente precisa criar estratégias para que as indústrias possam aportar recurso de forma transparente, que é o processo de edital, processo de projeto, né, cultural, para que a gente tenha assegurado e garantido o direito dos artistas produzirem os seus trabalhos. Né? E que esse dinheiro que as indústrias direcionam para os cofres públicos sejam usados nessa responsabilidade, né? Direcionando e incentivando a cultura, o esporte, o lazer, a questão social do município. Então, existem vários programas e leis, né, que dão acesso aos recursos públicos, e cabe a gente, quanto artista, no nosso caso, né, cultura,
cabe a gente buscar esses instrumentos e se formar. Então, tem cursos de elaboração de projeto. Quando eu fiz o meu curso de atriz no Senac, a gente tinha um dispositivo só para isso. Aí tem aquele camarada que ele é o artista, ele não quer se especializar naquela particularidade. E já tem um outro que não. Ele entende que aquela ferramenta é fundamental para que ele possa hoje subsistir. Só que a gente não pode achar que o projeto cultural, que as leis de incentivo são a única saída. Tem que existir outros mecanismos de aporte, sabe? As leis de incentivo. A gente observa que, na verdade, o governo está indicando o imposto, né? Está dando a condição de o imposto ser repassado para o desenvolvimento de projetos culturais. Aí eu me pergunto qual é o grande viés disso. Afinal de contas, é um imposto. Seria os cofres públicos. Seria a dificuldade do governo em atender a todos essa demanda. Seria uma forma de aproximar mais o ator, o núcleo cultural das empresas. Qual o viés disso? Acho que na verdade, o dinheiro vem do próprio governo. O governo mesmo poderia estar colocando dinheiro. Exatamente, mas eu acho que tem essa questão de pensar no acesso à transparência, né? Uma coisa eu, quanto poder público, direcionar direto para o seu grupo artístico, sua companhia de dança, o seu grupo de capoeira, enfim, direcionar um recurso. Isso existe ainda muito. Quando você vai fazer um evento, dependendo da qualidade do evento ou do porte do evento, eu vou fazer uma contratação direta de um artista, faço uma licitação, faço um edital público vinculado aos cofres, né, do município. Quando você tem essa oportunidade de trazer recurso, que seria do imposto, para fomentar a arte, aí você traz essa questão peraí, eu estou direcionando, estou tornando transparente o uso desse recurso. Porque o camarada vai prestar conta. Então não tem essa de o camarada recebe o dinheiro aqui e vai embora. Não, ele tem que prestar conta, ele tem que... Né? São vários olhos. Na verdade, você tem até uma faca de dois gumes nisso daí, né? Porque se a gente leva para a questão mesmo de como as coisas são realizadas de maneira errada, por exemplo, né? E aí de maneira hipotética, né? Tem muito prefeito, tem muito secretário que normalmente ele financia apenas aquelas pessoas ali que fazem parte do rol ali de convivência dele. Os amigos da lei, né? Que não estão amigos do rigor da lei. Exato, né? Dentro desse contexto da renúncia fiscal, né? O governante está abrindo mão de receber um pedaço daquele imposto e o empresário, a indústria, lá na outra ponta, muitas vezes ele vai ter acesso a pessoas que não têm acesso ao poder público. Sem contar que ele ganha com a propaganda, a visualização Exato. da sua Isso marca, que o Thiago fala é muito nesse lugar do que eu estava apontando da transparência, né? Então, para que eu determine o uso de um recurso X que vem da empresa, o PROAC ICMS e a Lei Rouanet funciona nesse lugar. Eu tenho um aporte de 100 milhões para utilizar em diversos projetos. Eu vou escrever o meu projeto. Se ele recebe a carta de captação, eu ainda tenho que fazer a correria para conseguir convencer o financiador, o patrocinador, de me patrocinar. Né? E olha que interessante é esse lugar, porque aí você começa a dialogar politicamente, buscando o olho no olho com a empresa, no sentido de falar, e aí, empresa, qual é a responsabilidade que você tem no meu município se você leva lucro em cima do meu município? Como você devolve isso? Você devolve apoiando os projetos culturais, você devolve apoiando as iniciativas sociais. Porque, na verdade, ela não tem despesa a mais alguma. Não, o que ia para o governo vem para o artista. E o artista reporta para o governo que gastou. Né? Então não tem essa coisa. E esse apadrinhamento que o Thiago disse que era uma prática muito antiga, existe, a gente não pode deixar de dizer que não existe, né? Nos diversos rincões do país. Não só na cultura, mas em outros segmentos. Né? Mas o importante é entender que é uma prática que se pensou para que esse acesso fosse garantido a quem não conseguia chegar. E indo mais além, né? Essa política de renúncia fiscal, ela nada mais é do que, em teoria, né, ela nada mais é do que uma política embrionária. Porque o ideal seria
a indústria que deixa o passivo social no município, por si só já investir Nisso, né? independente da questão. Independente da renúncia fiscal. Porque aquele dinheiro ela ia ter que gastar ou não com o poder público. Então, assim, se ao invés ela estar dando para o poder público, ela está investindo em algum projeto social, cultural, o que seja, né? É um dinheiro que ela já ia gastar. O fato é que essa política ela deveria já ser trabalhada no âmbito de conscientizar o dono da indústria, o empresário, de que ele deixa um passivo social no município onde ele atua. E que ele precisa dar uma contrapartida para aquela população, independente do imposto dele. Né? Uma Esse responsabilidade social. Exatamente. E olha que no meio desse caminho todo, a gente tem toda a discussão, as polêmicas que se geram em cima dessa questão das leis de incentivo, né? De uma lei Rouanet que aporta e aprova uma carta de captação para o show de um artista X renomado nacionalmente e muitas vezes não aporta um projeto de cunho comunitário, social, cultural que acontece numa cidadezinha lá no meio do país, lá no Nordeste. Limitando o teto? Sim. E eu acho que também essa questão, assim, um artista nacionalmente conhecido, será que ele não tem a entrada direta nas empresas? Ele precisa de incentivo. Ele precisa de uma lei de incentivo? Incentivo, ele já é conhecido. Não, agora quem está num consagrado, projeto... né, não precisa de incentivo. Pensou, Roberto Carlos, numa lei de incentivo? É bem estranho, né? Mas que empresa que não gostaria de estar vinculada ao Roberto Carlos? Tem aquele caso da Cláudia Leite, da gravação do DVD ao vivo dela, que contou acho, mais da metade do aporte financeiro eles tinham conseguido com Lei Rouanet. Quando o caso foi para a mídia, eles cancelaram a gravação. Não vamos longe, né? O Circo de Soleil, quando veio para o Brasil, que tinha aporte de Lei Rouanet e cobrava R$400 o ingresso. Quer dizer, como é que você pega o dinheiro público Então, são questões que a gente tem que estar sempre, né? A gente que se aprimorar, entende... Né? Quanto discussão da gestão pública, na questão da edificação das políticas culturais, a gente tem que estar sempre vigilante. Aprimorar, precisa aprimorar. Essa questão, nós temos na cidade pessoas que sempre defenderam a cultura, há anos defenderam a cultura, e nós temos uma nova geração. Adaptação para quem estava no modal e agora está entrando em outro. E esses grupos que chegam agora com essa força toda, quem é que se adapta melhor a essa nova condição de ter um profissionalismo dentro da execução e elaboração de projetos? Eu acho que tem espaço para todo mundo. O que eu acho que existe na moçada nova é uma questão, como não apanhou tanto quanto a gente que já apanha um determinado tempo, tem uma gana e uma vontade realizadora que muitas vezes não se deixa abater por um primeiro não. E são duas visões bastante diferentes de ação. A do pessoal mais antigo e dessa molecada nova que está chegando. Eu e a Juliana, que estamos no meio do caminho ali, estamos entre os dois. A gente... Não vamos entregar a idade agora, né, Tiago? Mas eu acho Mas há que uma composição eu de experiência vejo... e motivação? Sim. Mas tem as divergências e elas são naturais e precisam acontecer, né? Para que a gente tenha um debate democrático e seguro, né? E assim, né? Vamos botar as ideias para confluir e bater, mas é evidente que essa onda, que não é uma marola, é uma onda positiva de produção, de independência para a produção, de botar a cara na rua para fazer as coisas. A gente tem um exemplo maravilhoso no município, que é a ocupação que existe no Galpão Cultural no Parque Nilinas. São 4 coletivos de teatro lá dentro, mas que já agregam grupos de música, de dança, que buscam fazer uma atividade que muitas vezes vão ter, né, um choque, um confronto de ideias com quem não está acostumado com essa vivacidade e com essa vontade imperativa de fazer, mas que eles têm uma extrema responsabilidade no que eles estão fazendo. Um desejo de chegar na ponta que é o público, que acessa o parque, e a modelo do Galpão Cultural, outros espaços, né, no município que podem ser aí criados e cuidados pelos grupos da cidade. O importante é não enfraquecer, aprimorar e não enfraquecer diante da luta, porque a luta
diária mesmo. É difícil elaborar um projeto e colocar ele para funcionar a ponto da captação? É difícil isso? É um processo burocrático, um processo chato? Posso dizer, pelo que eu acompanhei um pouco das meninas Carla Vieira e Rose Vieira na produção da Paixão de Cristo, que é o segundo ano que elas conseguem fazer via lei de incentivo, e existe toda uma prerrogativa de documentação, de comprovação de atuação artística, de currículo das pessoas envolvidas. Não é fácil, né? Mas a gente, por exemplo, até citando o próprio pessoal do Galpão Cultural, o Coletivo 302 fez o PROAC Primeiras Obras, era o primeiro trabalho do grupo, e eles conseguiram emplacar o projeto. E fizeram um espetáculo que circulou, já andou pelo Circuito Cultural Paulista, que é um programa do governo do estado. Então, assim, existe espaço para todo mundo. Mas como a gente tem acesso e vai lá bater insistentemente até conseguir. E como a gente divide o que a gente conhece, para que o outro também tenha. Para auxiliar. Sim. O Conselho também busca auxiliar nessa questão da produção dos projetos? É aquilo que a gente veio conversando no outro bloco, né? Nós estamos, a gente está terminando essa fase do plano, né? E estamos fazendo uma transição agora, fazendo aquele brainstorm de agora como apropriar as pessoas sobre essa realidade nova, né? Esse acho que é agora o grande desafio, e é o que eu repito desde o primeiro dia da nossa gestão, né? Essa primeira gestão, a missão principal dela é asfaltar a via. Conceito, né? Elaborar e definir o conceito. É definir os parâmetros para as próximas gestões conseguirem executar as coisas, né? Então agora acho que o desafio, esse segundo ano de mandato do Conselho, o primeiro ano foi essa questão do plano. Agora esse segundo ano o desafio é estabelecer esses parâmetros, né? De como apropriar, de como trazer e apropriar essa massa artística, tanto da galera que já existia na cidade, quanto essa que está surgindo. Essa nova geração. Exatamente. O desafio principal, eu acredito que seja esse. É um desafio muito grande, né? E salutar também. Você tem duas situações diferentes participando aí busca do mesmo objetivo, que é exercer a cultura. Bom, nós estamos com a Juliana Souza e com o Tiago Garcia. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Ponto de vista. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, falando sobre cultura. Presentes, Juliana Souza e também Tiago Garcia, participando deste Ponto de Vista. Já falamos sobre projetos, sobre a composição do Conselho Municipal de Políticas Culturais, já falamos de várias situações que envolvem a lei de incentivo. E vamos falar agora de um dos maiores espetáculos que essa cidade se apropria, que tem como seu, que é a Paixão de Cristo, que o ano que vem, em 2019, fará 50 anos. 50 anos de apresentação, que tem uma história belíssima, desde a Avenida 9 de Abril até onde hoje é feito o espetáculo. 50 anos ininterruptos. Isso, ininterruptos. Ininterruptos, quer dizer, há 50 anos o povo cubatense acompanha com muito amor a encenação da Paixão de Cristo. Falar da Paixão de Cristo, para mim, tem um pouco a ver com a minha própria trajetória artística, né? Esse ano completei 15 anos trabalhando lá com uma equipe. Comecei na área técnica, depois fui atriz, aí comecei a entrar na parte de criação, na direção artística. A direção de estúdio é minha desde 2009. Estúdio de gravação de áudio. E assim, teve alguns anos, acho que teve uns 2 anos que eu não fiz propriamente a direção geral, mas estive sempre acompanhando os atores dentro de estúdio, porque é muito difícil você trazer a ideia da cena para o estúdio, né, para que eles possam corresponder no dia da encenação à altura, à emoção, ao que tanto experimentaram para montar. Eu acho que a encenação ela faz um grande recorte e ela é detentora de um grande potencial que a cidade tem quando se fala de cultura, né? Ela nasceu dentro de uma comunidade religiosa, por incentivo do padre Antônio Pedron,
Mas era um grupo que estava inquieto e que queria produzir alguma coisa. A partir dali movimentou a comunidade, a cada ano foi trazendo mais e mais pessoas e, num determinado momento, vai expandindo e como que a gente vai se apropriando e se modernizando, né, ao longo dos anos. E aí experimentaram vários locais, acontecia realmente na Avenida 9 de Abril. Né? A gente está fazendo todo um levantamento das fotos, do contexto histórico, para ter o arquivamento, né, desse momento, desse jubileu, porque não vai ser só fazer a encenação, os 50 anos da encenação. Junto, com certeza, vai vir toda uma programação de atividades que a gente está pensando com carinho, tomando a liberdade de falar aqui em nome das meninas, para dizer desse legado que a gente quer deixar para o município, que é reconhecer essa atividade como um patrimônio, né, imaterial, né? A gente não pode reconhecer a Paixão de Cristo, mas é a manifestação artística que ela está inserida, mas entender o quanto ela faz parte dessa cidade, o quanto ela pode projetar e dar notoriedade a essa potência artística. Depois, quando eu entrei em 2003, já tinha feito toda uma outra remodelação de estudo de texto, os atores, Lúcia Oliver, Natan Alencar, Isilda Reis Carlos, Luiz Carlos Gomes, o Edson Carlos Bril, muita gente já tinha se envolvido na produção, né, participando como atores, assumindo a direção do espetáculo. E esse pessoal contribuiu muito para o que ela é hoje. Né? Mas aí em 2006 foi um divisor de águas, que a Paixão de Cristo acontecia com microfones, né? E aí, às vezes, o camarada estava levantando a cruz, escapava um nome que não podia. Segura aí! Ficava uma coisa meio ali. E a diretora à época, a Lúcia Oliver, decidiu gravar em estúdio. E a gente não tinha, né, esse entendimento do que era o trabalho do ator no estúdio. E foi uma descoberta a cada ano para desenvolver esse trabalho lá. E há 2 anos a gente faz o projeto da encenação incentivado com recurso da Lei Rouanet. A Eco-Rodovias, o grupo Eco-Rodovias patrocinou essas 2 realizações e a gente começou a enxergar na comunidade, que foi a que criou a encenação, esse grande potencial. Nasceu, você falou Padre Antônio? Antônio Pedron, na igreja Nossa Senhora da Lapa. Na Lapa, foi na matriz. Isso, os meninos na época queriam produzir algo e aí o padre sugeriu que fosse a Paixão de Cristo. Então ele fez o primeiro roteiro, a gente tem a Carla tem esse primeiro roteiro de 50 anos, né? Tem o primeiro roteiro escrito por ele, a carta de recomendação dele autorizando os direitos autorais do texto. 79. E aí, agora a gente, nesses 2 últimos anos, com esse recurso, a gente começou a devolver para a comunidade essa responsabilidade que o projeto tem, né, de estar... Já que eu nasci dentro do seio da comunidade, como que eu devolvo o que eu sou hoje para essa comunidade? Então o projeto oferece oficinas, a gente fez no ano passado oficina de interpretação, que o elenco, figuração, ele não tinha um tanto de destaque, né? Porque você não está ali falando texto, mas você está ali no suporte da cena. E a gente começou a descobrir outros momentos que esse povo poderia ter uma maior participação. E aí a gente descobriu que a charada estava ali, em como fazer aquele cara que vai ser o figurante ser o ator principal também. Passar por esse Isso, então ele vivencia as oportunidades que eu tive de dirigir a encenação, de assinar a direção geral, eu posicionei isso, eu quero os atores o tempo todo em cena, o elenco, figuração o tempo todo em cena, porque eu acredito muito nesse potencial. E aí a gente começou a fazer esse processo das oficinas e esse ano a gente ampliou o atendimento. Então nós fizemos interpretação, adereços, fizemos voz original para os atores que vão para estúdio dublar, né, fazer a gravação da voz, não é dublagem, é a voz, né, do ator. E para mim foi fundamental, porque tudo que eu faço no trabalho de estúdio é um pouco autodidata, é um pouco do meu entendimento. De fábrica que você mas não tenho uma formação da área de dublagem, eu não possuo isso, mas eu tenho talvez assim um desejo tão grande de fazer. Vamos lá, né? Vamos fazer. E o que a gente quer
para esses 50 anos é isso, comemorar com alegria, com respeito pela cidade, com respeito por essa história, mas sobretudo, cada vez mais devolvendo para a comunidade cubatense o que ela já nos deu, que é essa possibilidade de se perpetuar aí tanto tempo, né? Esse patrimônio Márcio? cubatense, né? Esse patrimônio cubatense. Quem não assistiu no ombro de um pai, de um parente, de um amigo, assistiu Tem quando uma pequeno, história bem legal lembram disso, segurar né? na corda Tem várias, ali, acompanhar. tem várias histórias, mas eu me lembro que eu, menininha, estudava no Minas Gerais. E o Zito sempre morou ali, na Vila São José, né? E a minha mãe me levou para ver Paixão de Cristo, saí de lá completamente, meu Deus, né? Uma menina, eu acreditava em tudo que estava vendo. Aí outro dia eu tô indo para a escolinha, para o parquinho. A minha mãe, olha lá, o Jesus Cristo lá. Mas, mãe, é o Jesus Cristo, vamos lá que você vai conhecer ele. Minha mãe conhecia todo mundo, aí falou com ele me abraçou, me deu um beijo, tudo bem. E eu falei assim, nossa. Aí eu acho que devo ter, assim, inconscientemente entendido que era representação teatral, né? E aí eu tive a oportunidade de estar em cena com ele depois de 20 anos. Contracenando com aquele com que você ele. foi assistir quando criança. Ele é de uma generosidade incrível. Então, eu falei, nossa, quando eu contei pra ele, a lágrima correu. Assim. Eu falei, não acredito. Eu falei, pois é, você foi muito gentil e talvez por isso hoje, um pouco de eu ser artista também veio desse teu cuidado, desse teu carinho comigo, que era uma criança ali que poderia falar, muito pelo contrário, abraçou e fez isso. questão de mostrar o que é essa arte, né? Tiago, lembranças da Paixão de Cristo? Eu sinceramente, eu fui em algumas poucas vezes, né? Porque normalmente o meu aniversário ele calha muito com... Encontro com Exatamente. Com a encenação. E tradicionalmente a minha avó ela gostava de comemorar esses feriados, né? E quando caía, principalmente quando caía o meu aniversário com a família dela lá em Minas e tal. Então sempre calha de eu não estar por aqui. Mas eu acho que eu tive em 2 oportunidades, né? Da Paixão assim e realmente a energia que você sente ali é uma coisa bastante é difícil até encontrar uma palavra assim, né? Transcende, né? Porque você vê acontecer uma coisa naquela dimensão, né? E não é uma coisa que você vê acontecer na cidade assim sempre. Infelizmente, passa rápido, mas fica esse gostinho de quero mais. As câmeras estão à vontade para vocês falarem com o nosso público. Primeiro as damas, eu acredito. Eu acho que eu falei bastante já. Eu acho que a gente precisa ter... existe uma efervescência da vida cultural do município. Existem dificuldades diversas. E o que a gente precisa ser propositivo, eu acho. Dificilmente, mesmo nos momentos em que eu preciso ser crítica em alguma coisa, eu vou para uma crítica que não te aponta uma solução. E eu acredito muito que a gente pode encontrar soluções na gente mesmo, sabe? Na união das forças, dos poderes, do entendimento, do conhecimento. Então, acho que o que eu posso deixar de recado é que a gente se aprimore, como você disse no outro bloco, que a gente possa estender as mãos um para o outro, estender os braços além dos poderes, para que a gente consiga pautar uma política pública de cultura que seja eficaz, que seja eficiente e que faça com que a população de Cubatão tenha esse acesso. E o artista seja reconhecido pelo que ele faz. Esse celeiro continue celeiro. Exatamente, que é um bom celeiro, né? Tiago. Bom, primeiramente eu gostaria até de agradecer o convite do Márcio, parabenizar a participação da Ju, né, que eu considero uma dessas vozes aí que vem oxigenando o cenário, que é uma coisa que eu sempre prezo, né, que é essa coisa da oxigenação. A gente tem que estar sempre provocando alguma efervescência para que coisas novas aconteçam, né? E basicamente a mensagem que eu costumo deixar ela vai sempre nessa linha que a Juliana colocou, né? Que as pessoas elas precisam se apropriar ao máximo que elas puderem dentro do campo de atuação delas, né? Que o crucial é que elas compreendam como a engrenagem funciona para que elas não fiquem dependentes de determinadas
situações ou de pessoas, né? Porque eu acredito que até por essa crise existencial que o país vivencia hoje, é preciso inovar agora, e a gente só inova de fato quando a gente chega num ponto de domínio sobre os aspectos, né, sobre o contexto que a gente vive, né? E é esse tipo de leitura que eu tento imprimir nessa primeira gestão do Conselho, né? Que é de pregar justamente essa coisa da apropriação. As pessoas precisam se apropriar do que é delas. As pessoas precisam se apropriar do que as cerca. Não vai adiantar daqui para frente, como eu costumo dizer muito, né? O modelo tradicional, né, de correlação do país, ele se esgotou. Esse é o momento, né, o momento da abertura de um portal para novas práticas, novas ações, novas visões, né? Reconstruir, exatamente. E não dá para reconstruir a mesma coisa. Você tem que construir sempre melhorando algum aspecto. Não dá para fazer um puxadinho. Exatamente. Tem que fazer projeto. Agradecendo a participação do Tiago Garcia, da Juliana Souza. Obrigada, Márcia. Agradecendo também a nossa equipe, que por trás das câmeras torna este programa possível. A toda a equipe técnica que se esmera e traz para você o melhor da TV Câmara. Desejando que você permaneça na nossa programação e lembrando, quer conhecer mais o nosso conteúdo? Acesse as redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, e também no Facebook. Continue na programação e até o próximo Ponto de Vista.